Muitos de nós, quando criança, tínhamos uma imaginação fértil acerca de várias coisas à nossa volta, reais ou imaginárias. Essa é uma das características mais importantes das crianças, sua capacidade de criar brincadeiras e inventar coisas para se divertirem. Principalmente no início da infância, onde as crianças estão sempre aprendendo algo novo e os estímulos são fundamentais para que elas se desenvolvam de forma feliz e também autônoma. Como a mente das crianças ainda não estão ligadas aos problemas complexos da vida adulta e não conhecem como tudo ao seu redor funciona plenamente, sobra espaço para a imaginação tomar conta. Além disso, ser completamente normal, é importante estimular essa característica, pois através da imaginação, as crianças podem aprender a desenvolver a capacidade de resolver situações, criando possibilidades de lidar com o desconhecido e buscando soluções, além de ajudá-la a ser um adulto inovador e também criativo. Mas quais as melhores formas de incentivar uma imaginação saudável? Será que existem regras a serem impostas para a imaginação? Como criar um ambiente favorável para as crianças desenvolverem uma imaginação saudável? Acompanhe tudo agora no Bendita Hora. Que da hora, hein? Olha, eu lembro que quando eu era criança, junto com meu irmão, a gente pegava os pneus de borracha pequenininho, que era de carrinho de bebê. Então, pessoal, o carrinho ficava velho, a gente pegava aquela borrachinha e a gente imaginava que cada um estava com um carro. E naquela época você podia saber quais eram os carros, eram poucas marcas. Eu falava, eu estou com Fusca, e você? Eu estou com Passat, vamos embora. E a gente era criança, isso foi tão importante. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco e muito mais. Olha, então aqui o padre recebe com muito carinho a nossa querida, o padre vai apresentar ela, é a Isabela Berenguer de Amorim Santos, que ela é psicopedagoga, clínica e neuroeducadora. Gente, só isso, hein? Eu tenho muita alegria de receber aqui você, Isabela. Seja muito bem-vinda no Bendita Hora. Muito obrigada, padre. E olha, a Isabela tá gravidinha, mamãe, não é? Já tá indo para o 9º mês, né, de gravidez. E o Deus está te preparando, o nosso Senhor está preparando para vocês. Já vou apresentar o pai também. Uma menininha que está chegando, né? É verdade. A Natália está vindo. Que bom, que Deus abençoe Amém. a Natália, abençoe você. E o esposo dela que está ali acompanhando. Olha o pai ali de pertinho, ó, feliz da vida, hein? Tá vendo? É, gente. Ô, Isabela, essa imaginação, né, da infantil, ela é muito importante mesmo, até porque você é uma profissional, você melhor do que ninguém, sabe que uma criança, se ela não tiver essas motivações de pequenininha, de imaginação, isso é um sinal, às vezes, um pouco preocupante. É muito importante a criança ter imaginações na brincadeira, na sua infância? Com certeza, porque na verdade ela te prepara para situações reais. A imaginação ela é uma mistura entre algo não real com algo real. Então, como você falou, de você brincar com seu irmão ali de carrinho, né? Você usava algo que não era real, você usava da sua imaginação para trazer uma situação que existe. Então, a imaginação ela prepara a criança justamente para situações que são reais. Você sabe que eu tive um colega padre que hoje não está mais no nosso meio, Deus o levou. Ele gostava muito de um filme que falava muito de imaginação. Tem até um nome, não sei o que ela fim, uma coisa sem fim, alguma coisa assim. Era um filme muito antigo. História sem fim. História sem fim. Porque ele trabalhava muito essa questão da imaginação. Você entrava na história de um livro. E ali era todo um mundo imaginário. Sim. E ele falava que isso era muito... Ele já dizia, como padre, que era muito importante as crianças, o ser humano desenvolver, tendo imaginações, porque ele era muito bom para depois o futuro, que é o que você está falando agora. Exatamente. Não é? Exatamente. Interessante isso, né? Dessa importância. Então, existem alguma criança, um ser humano, que ela tem dificuldade de desenvolver esse imaginário infantil? Existem circunstâncias que a pessoa não imagina praticamente? Existe ou é uma coisa ainda que está em estudo? Eu acho que todos nós imaginamos. Todos nós temos imaginação, porque eu vou dar um exemplo real agora de adultos.
Sabe quando a gente às vezes está andando na rua, passa perto de um bueiro e aí a gente segura o celular mais forte? Sim. Porque a gente vê uma imagem ali na cabeça do celular caindo no bueiro, no vão do metrô. Sim. Então, tudo isso é fruto da nossa imaginação, que não acontece realmente, né? Mas ela te prepara para alguma coisa. Então, não existe alguém que não tenha imaginação, mas existe consequências de se bloquear essa imaginação na criança. Então, por exemplo, quando a criança às vezes está imaginando, criando, e aí vem um adulto, geralmente fala, para com isso, não faz assim, você não é um cachorro, você, entendeu? Tá falando com quem? Tá falando com quem? Você tá imitando isso? Exatamente. Então, existe a consequência de você barrar essa imaginação, mas de não existir imaginação não tem como. Perfeito. Então, olha só, o que a nossa querida doutora Isabela está colocando para nós é exatamente isso. Olha, existe o perigo de barrar a imaginação. E isso pode ser um problema, sério, inclusive. Até nós lembramos aqui de um filme, Marcelino, Pão e Vinho, um filme muito antigo, que era um menininho que ele tinha um amiguinho imaginário. Mas aqui, ó, será que o pesadelo, tá, gente, faz parte do imaginário infantil de forma saudável? Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Imagine a seguinte situação. De repente, seu pequeno ou pequena começa a gritar durante a noite, transpirando e se debatendo. O que você faria? É comum que, diante de um caso de pesadelo ou terror noturno infantil, os adultos fiquem bastante preocupados e até desorientados. O pesadelo acontece na fase REM do sono. Nessa fase, que acontece em ciclos que se repetem de 4 a 5 vezes por noite, os olhos se movimentam de forma rápida. É justamente nestes momentos em que sonhamos, o que também dá abertura para os pesadelos. As crianças, especialmente as mais novinhas, têm dificuldade para separar realidade e fantasia, e é comum que a criança lembre com maior clareza do que aconteceu, descrevendo em detalhes o que a assustou. Em caso de pesadelo, o que os adultos podem fazer? Veja agora. Isabela, essa é uma questão que muitas vezes nos deixa assim até como reagir. Eu sou muitas vezes procurado como padre, porque tem muitas mães que às vezes trazem os seus bebezinhos, dizendo, padre, o senhor pode rezar? Porque ultimamente ela está tendo reações durante o sono, ela acorda gritando, etc e tal. Eu sou leigo, porém eu sempre pergunto, essa criança já foi batizada? Eu já vou entrar naquilo que é próprio meu. Sim. Mas as mães falam, sim, ela foi batizada, tal. Aí eu faço outras perguntas. Que idade que vai? Tem 1 aninho, tem 1 ano e meio, 2 aninhos. O que ela está assistindo? Então a questão é a seguinte, uma criança, ela tem dificuldade, como a gente viu, de desassociar o que é imaginário e o que é real. Então, às vezes ela está tendo um sonho, por isso ela acorda em gritos, mas isso não está influenciado ao externo de onde ela está vivendo, ou nem sempre. Ou nós somos capazes de trazer alguma imagem. Agora eu faço uma pergunta para você. Eu só acredito que a gente possa ter imagem do que nós vivemos aqui fora, né? Uma imagem que vem de um além, aí já entra o lado espiritual, que é uma outra coisa. Mas uma criança que está tendo alucinações, acorda, como que o pai deve já entender primeiramente e depois proceder? Como o senhor disse, é muito do externo, porque nessa fase onde a criança sonha, é o mesmo momento em que o cérebro está guardando as memórias que a gente teve durante o dia. Então, por isso que há essa bagunça entre o real e o imaginário. Então, nessa bagunça, cria-se esse pesadelo de algo que ela viu. A criancinha pode ter visto e ouvido gritos, ou falaram muito alto, ou ela se assustou com alguma coisinha. Exatamente. Ela se assustou com alguma coisa, ela viu alguma coisa, contaram alguma coisa perto dela, às vezes não para ela. Tomar cuidado com isso. Exatamente, mas ela estava ali ouvindo. E aí, nesse momento em que ela sonha, ela está dentro daquela realidade do sonho. Então, assim, primeiro de tudo, acalmar a criança. A criança acordou, chorou, gritou, tá em pânico. Acalmar, trazer ela de volta para a realidade.
Tá. Né? Porque ela ainda está presa naquela imagem mental porque ela viu aquilo, né? O sonho é algo... Para ela ainda é como se fosse um real. Exatamente. Então é como se ela não estivesse entendendo que ela está acordada, que momento ela está acordada e que momento ela está dormindo. Então acordou, acalmou, tem muitos pais que querem fazer a criança voltar a dormir rápido. Não precisa, acalma primeiro, conversa, deixa ela falar do medo, conversa com ela também. Ah, isso não acontece, isso foi um sonho. E aí também, por exemplo, se a pessoa for religiosa, que quiser, vamos orar, vamos rezar aqui para a gente ter uma boa noite de sono, vamos contar uma história para ajudar. Perfeito. Nesse momento, para ela ter outra imagem mental, para ter esse processo de memória mais leve. Muito interessante, tá vendo, gente? Então tá aí, a gente precisa conhecer muito bem o procedimento de cada pessoa para a gente poder lidar com isso. Senão você vai começar a achar que eu acho que é isso. Não, cuidado. Nós temos que entender bem o ser humano. Nós temos um VT que vai ter uma perguntinha, na verdade, que ela vai cair bem para tirar dúvida junto com você. Olha aí a pergunta. Como podemos estimular a imaginação infantil? A Isabela comentou conosco que o que se preocupa muito é os responsáveis por uma criança, que todas elas têm imaginação, na parte infantil, é você praticamente obstruir, eliminar, ou falar, o que é isso? Então, como podemos, agora ao contrário, porque sabemos que é importante, estimular essa imaginação infantil, minha querida Isabela? Ah, isso é fácil, né? Como eu havia comentado, a imaginação ela serve para preparar para a vida. Então, de pequenininho, quando você começa a construir uma torre de blocos, que às vezes as crianças começam a empilhar e você fala, nossa, você fez um prédio, você fez uma casa, e aí você já traz situações reais, né, para estimular ali a criança. Então, brinquedos, às vezes não precisam ser brinquedos elaborados. Deixa a criança brincar com coisa de casa. Deixa a criança brincar ali com panelas. Tem ali alguns potinhos, né, Tupperware. As mães ficam malucas que as crianças têm um monte de brinquedo. Tapete, deixa ela brincar. Isso, tem um monte de brinquedo lá. Mas vai na cozinha, pega colher, pega potes, pega um monte de coisa e deixa a criança brincar, né? Tá fazendo comidinha, tá tendo experiências. Então, brinquedos que não sejam realmente estruturados. Desenhos, pinturas. Desenhos, leitura. A leitura é essencial para a imaginação, justamente por essa criação de um personagem, criação de um ambiente, de uma imagem visual. Então, até a gente, adulto, quando lê, a gente lê e aí o autor coloca detalhes, né, de lugares, de paisagens, de pessoas. A gente vai criando essa imaginação, essa imagem mental. E para a criança isso é muito importante também, é um modo de estimular que é muito bom. Que é muito bom, olha só que bacana, né? É muito importante essas deixas que a Isabela está colocando para nós, viu, gente? Para o desenvolvimento de um ser humano, que ela mesma está explicando para nós, que precisa ser estimulado. Eu tenho uma curiosidade, os pais, e a gente às vezes gosta de fazer isso, parece que a gente reporta a nossa infância. Você imitar a criança muitas vezes, fazendo uma voz de criança perto dela. Vem cá, deixa o papai, deixa a mamãe falar com você, minha lindinha. Você muda o tom. Isso também é uma maneira de estimular, de alguma maneira, o mundo desta criança? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Na verdade, é um jeito carinhoso de falar com ela. É mais carinho do que... Isso. Ela vai entender, na verdade, que você está tratando ela de uma forma diferente como filho mesmo, né? Ou como criança, enfim, como um ser diferente. Sim. Ela vai perceber que a maneira que nós dois estamos conversando não é a maneira que está sendo conversado com ela. Legal. Nós temos uma pergunta, é isso mesmo? Olha, nós temos um VT aí que vai mostrar agora outro aspecto muito importante sobre esse assunto que a gente está falando. Dá uma olhadinha. Então, quando eu era criança, eu tinha muito medo. Sabe aquela sirene que a moto de vigilância noturna faz nas ruas e tal? Eu tinha pavor daquela sirene. Na minha infância, eu tinha muito medo de altura. É um medo que persiste até hoje, inclusive. Eu não gostava de inseto de forma alguma.
lagarta, borboleta, barata. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de palhaço, Papai Noel, Coelho da Páscoa também. Não entrava na minha cabeça que alguém fantasiado era algo fofo pra mim. O meu medo de infância era trovão e chuva. Eu tinha muito medo de trovão. Quando meu irmão mais velho ia empinar pipa, ele subia em laje e eu não podia acompanhar porque eu tinha medo de altura, eu não podia subir, não conseguia subir na laje. Então, às vezes eu acabava sozinho, desacompanhado por causa disso. Barata até hoje não vai. Mas pelo menos eu não saio correndo, gritando e esperneando do jeito que eu fazia antes. Tô suave. Pavor, assim, do tipo, eu achar que que era o som de uma nave alienígena chegando e que os ETs iam abduzir a minha família e a mim. Até hoje eu não gosto muito de palhaço. Hoje em dia, Papai Noel e Coelho da Páscoa até vai, mas na época, ver um coelho com uma cabeça gigante não descia, não dava. Quando eu via que estava chovendo, eu corria pro quarto da minha mãe. Eu não podia escutar um barulhinho que eu saía correndo pra lá. E do lado da minha casa tinha um terreno que era, tipo, abandonado, vazio, assim. Na minha cabeça, de criança, eu já imaginava que eram os ETs se aglomerando naquele terreno para invadir a minha casa e abduzir eu e minha família. E o outro medo que também até hoje dá um pouquinho assim de medo é injeção. Eu não gostava de injeção, da palavra vacina. Tinha medo até de Zé Gotinha, gente, pelo amor de Deus. Passo longe, né? Palhaço não dá. E até hoje, assim, quando eu escuto um barulhinho, eu já fico meio assim. É um medo bem terrível. Mas eu tinha muito medo. Isabela, a gente percebe, ó, os adultos às vezes podem trazer ou não ainda algum resquício daquilo que foi na sua imaginação de medo, né? Sim. Quando era criança. Sim. Por isso é interessante isso, né? Cada um reportou um medo. Hoje eu encaro diferente, é claro, já são homens, mulheres. E isso é muito comum também, né? Essa Sim. questão do medo. Por isso a gente tem que cuidar muito. Como trabalhar essa questão mais do medo na imaginação da criança, que ela tem medo de alguma coisa? Quando que o adulto, o pai, a mãe, pode trabalhar em relação ao que ela percebe que assusta muito a criança? Por exemplo, palhacinho, palhaço, Papai Noel, ou a cabeça de um boneco. Como a gente já havia falado, a imaginação e principalmente o medo, ela vem de toda a reação que a gente chama de sinestésica. Então, o olhar, o ouvir, o sentir. Então, ela falou, o medo da injeção. Né? Já sentiu a injeção, doeu, ativou alguma coisa, tenho medo. Né? Ou então eu via um palhaço, me contaram uma história de um palhaço, agora eu tenho muito medo de palhaço. Do Papai Noel ou do escuro. Sempre associa com alguma coisa que lhe feriu ou lhe preocupou. Né? Exatamente. Ou então a questão dos ETs, né? Às vezes alguma história, e aí lembrava de, perto da minha casa tem um terreno que é baldio e os ETs aparecem nesses terrenos. Então, assim, esse barulho me lembra o som de um filme que eu assisti, que tinha um ET e ele fazia um barulho assim. Então, tudo isso são reações sinestésicas que a gente tem, que é ligado ao medo, que ele é do nosso próprio cérebro. Então, é muito importante para os pais também diferenciar, ajudar a criança a diferenciar o que é real e o que é imaginário. Porque, ao mesmo tempo que é importante a gente desenvolver essa imaginação, a criança ela tem um período da vida que ela tem a imaginação dela, que ela não consegue diferenciar por volta de uns 2, 3 anos. A partir deste momento, a criança já começa a entender o que é real, o que realmente acontece e o que é imaginário. A partir dos 2 aninhos de idade. A partir de uns 3 anos de idade, a criança já começa a entender qual é a diferença entre o real e o imaginário. Então, nesse momento em que a criança apresenta esse medo, é o momento de o pai falar, ET não existe, né? Não precisa ter medo disso, a injeção vai doer, ela dói mesmo, mas ela é importante para a nossa saúde, a gente precisa tomar, às vezes, uma vacina para se proteger de uma gripe, de um vírus, alguma coisa. Então, trazer ali a importância, né? Ou então ajudar essa criança a diferenciar o que é real e o que é imaginário. Tem uma questão que eu acho que ela é muito, muito atual na vida de todos nós. Hoje nós estamos vivendo um período onde as famílias elas têm um contexto completamente diferente
de 30 a 40 anos Com atrás. certeza. Onde os pais dificilmente se divorciavam. Às vezes a criança era pequenininha, né? E nunca viu uma separação do pai, o masculino, do feminino. Mas hoje a gente vê com muita frequência, às vezes pais, que a criança está nesta idade que você falou, às vezes 2 anos, ela não tem uma formação, ela tem um imaginário onde ela... O imaginário dela o que é? Meu pai e minha mãe é para sempre. Como e quando que seria interessante, caso os pais precisam ter que contar algo para uma criança, ou pelo falecimento de alguém muito próximo a ela, ou no divórcio do pai e da mãe, que infelizmente isso é muito comum, como que os pais devem trabalhar para que esse imaginário infantil não seja obscurecido por uma coisa que pode transgredir para o resto da vida dela? Principalmente não deixando que a criança se sinta parte disso. Por exemplo, uma questão de divórcio, né? Não é culpa da criança, a criança não tem nada a ver com isso. O amor pelo filho não muda, né? São pessoas que decidiram não viver mais juntos, mas a criança ela não tem ali a sua relação com isso. Então é deixar isso claro. Nós não estamos nos separando por causa de você, né? Nós não estamos fazendo isso por alguma coisa que você fez. Mas a partir de que idade uma criança vai compreender isso? A partir de uns 4, 5 anos. Menorzinha do que isso, a gente vai fazer assim. Papai e a mamãe vão morar em casas diferentes agora. Vai ter dia que você vai ficar com a mamãe, vai ter dia que você vai ficar com o papai. Você não precisa explicar para a criança o que é um divórcio, porque ela não tem maturidade para entender o que é isso e nem precisa, na verdade, entender o que é isso, né? Ela precisa saber da realidade, qual vai ser a realidade dela daquele momento. Então ela vai morar um tempo com o pai, ela vai morar um tempo com a mãe, ou durante a semana vai ficar com a mãe, final de semana com o pai. E isso sim deve ser passado para a criança desde o início, para ela entender e também ficar mais calma com tudo isso. Isso é muito importante, tá vendo, gente? O pai e a mãe precisa, diante das suas crises, dos seus problemas pessoais, fazer de tudo para que isso não entre diretamente na imaginação das crianças. É muito difícil, não é fácil, mesmo com todos esses cuidados que a doutora está colocando, isso vai depender muito de cada um, vai depender da criança também, mas precisa pelo menos ter que fazer todo esse balanço com muita calma, porque a criança não deveria ser influenciada por aquilo que não dá mais certo na vida dos dois. Mas agora nós teremos aqui, será que a leitura pode ajudar na imaginação das crianças? Dá uma olhadinha aí nesse vídeo. A leitura é um poderoso elemento de desenvolvimento cognitivo, intelectual e criativo das crianças. Através dela, descobrem novas possibilidades, novos mundos, vivenciam o imaginário e acabam por inventar novas brincadeiras e personagens, reproduzindo suas histórias preferidas e criando suas próprias. A participação da família é de suma importância neste processo, para que a criança crie o hábito de leitura que valoriza a autonomia intelectual e social, motivando e desafiando as crianças à capacidade de transformar e compreender o contexto em que vive e modificá-lo de acordo com a sua necessidade, ampliando visões de mundo. Por todo esse conjunto, é muito importante que se invista na combinação crianças mais livros, mais brincadeiras. O resultado será garantido. Olha, eu passei a minha infância numa geração e numa cultura aqui no Brasil de que nunca se incentivou muito a leitura. Nossos pais também vieram de uma outra realidade, tinham que trabalhar muito, eles não eram de leituras e aqui no Brasil a gente sempre teve uma questão de falar que nós não somos muito ligados a ler, como os europeus são. Aí começaram a colocar algumas palavras, porque o clima, porque não sei o quê. Para mim isso tudo é bobagem. A importância da leitura no começo, na vida de uma criança, doutora, é fundamental, né? Porque a gente percebe quanto isso fez falta para mim, para os meus irmãos, para a minha geração, que é uma geração que hoje tem que bater muita cabeça para poder ter o óbvio da vida, que hoje uma criança que começa a ler mais,
ela sabe mais até do que a gente. Sim. É muito importante mesmo a motivar a leitura na imaginação de uma criança. Com certeza, desde o início, desde de bebezinho, eu super incentivo a leitura, as figuras que os livros trazem, o vocabulário. É a parte principal, eu diria, né, da leitura é o vocabulário. Porque o vocabulário está ligado a tudo, está ligado à nossa comunicação, está ligado à forma de escrita, a todo o desenvolvimento dela. Então, a leitura ela vai desenvolver não só o imaginário, como é a base para todo o aprendizado, né? Então, é extremamente que vai pegar importante. gosto, né? Aquela pessoa, quando se torna um rapazinho, uma mocinha, vai ter gosto, ele fala assim, olha, eu vou passear, quero ir no shopping ou numa loja. Uma das primeiras portas que ela vai procurar é uma livraria, para ver um bom livro sabendo discernir se aquele livro é bom, se aquilo vai ajudar, se aquilo está servindo para um crescimento dela como pessoa, como mulher ou como homem, para entender o contexto do mundo, até para a gente ter uma autocrítica, né, coisa que o brasileiro até pouco agora sofre para não saber discernir o que acontece com a gente. Por isso que a gente está vendo o que está vendo hoje. Exatamente. Se o brasileiro fosse um pouquinho mais ligado na leitura, não votaria mal, não permitiria os candidatos, enfim, um mundo todo. Não espalharia notícias falsas. Isso, né? não espalharia notícias falsas. Importantíssimo isso. Exatamente, porque se você pega ali a notícia, a maioria delas a gente chama que são os clickbaits. Né? Que elas colocam a notícia ali que vai fazer você clicar, mas não ler exatamente aquilo que está dizendo a notícia. Ou então vai ser um texto curtíssimo, só para repasse para quantas pessoas, para mais pessoas saberem disso. Então é exatamente isso, não buscar as fontes. Sim. Esse é o problema. Esse é o problema. E sem dizer a influência dos artistas, que hoje muita criançada gosta, e esse artista é o influenciador de opiniões. Uma pessoa que um pai e uma mãe, que já desde o momento do imaginário de uma criança trabalha uma leitura, dá uma formação para ela, ela pode até curtir um mundo artístico, mas ela não vai fazer daquilo uma performance a se seguir. Ela vai seguir o quê? Aquilo que ela está aprendendo no mundo imaginário, que os pais sempre foram controlando. Porque não vai entrar nessa conversa de cantores e cantoras que tem uma influência negativa na vida dos filhos da gente. O que o cantor faz, a cantora está fazendo, agora eu quero fazer essas modinhas aí que estão ocorrendo. Não é isso, Isabela? Exatamente, a maior influência ela tem que vir dentro de casa, né? Perfeitamente. Olha, aqui o nosso diretor tem uma pergunta para você, Isabela. Vamos ouvir. Pode mandar. Isabela, é o seguinte, esse incentivo ao imaginário saudável, como o padre acabou de falar, né, faz muito parte da família, né, do incentivo da família, mas o papel da escola também é fundamental, né? E principalmente nos primeiros anos ali da formação da criança, né? Se de um dos lados é falho, como tentar suprir isso para a criança não crescer, às vezes, com influências de influencers, né? Que não são, às vezes, adequados para aquela idade ou para aquela criança, porque, às vezes, o acesso a um celular, alguma coisa muito mais fácil, né, do que, às vezes, um incentivo saudável, né, dos pais ou da escola em si. Com certeza. Na verdade, o que tem se roubado muito hoje é esse tempo de tela, né? Porque quando a gente fala nesse tempo de tela, o cérebro ele não está acostumado a ter que fazer este esforço quando ele está na frente de uma tela. Mas quando ele está, por exemplo, com blocos, com livros, com brinquedos, com cantinhos ali onde você vai ter objetos de exploração, o cérebro ele vai aprender muito mais. Mas ele vai exigir, muitas vezes, de um adulto ou de estar junto, ou de supervisionar. E muitas vezes, o que as famílias falam? Eu preciso fazer uma coisa aqui, fica com o celular porque ele vai ficar quietinho. Isso é um perigo. Né? E esse é o perigo, porque, primeiro, o cérebro vai estar relaxado, ele vai receber uma dose de dopamina, que é aquele hormônio do prazer. Ele vai receber altíssimas doses, e aí no momento de retirar isso, vem o quê? Vem o vício. Aí vem aquela dependência. Então, esse é o grande problema. Mas quando a gente fala entre escola e família, existe uma importância muito grande da escola
de você conhecer a proposta da escola, entender... Isso daí é muito importante. Olha, é uma mãe que está falando aqui também, porque ela é mãe já, viu? E a hora que ela está falando, você entender a proposta da escola que você está procurando para o teu filho, porque cada escola, você vai notar que elas têm uma proposta curricular. E o pai e a mãe, os dois juntos, tem que ter, já entendi a proposta dessa. Essa eu não quero para os meus filhos. Essa aqui adequa melhor aquilo que nós acreditamos e entendemos que vai ser melhor para os nossos filhos. Exatamente. Além de dar continuidade àquilo que eu começo na minha casa, que foi o que ele perguntou, né? Eu começo um bom hábito na minha casa. Se eu não vejo que a escola está incentivando este bom hábito... para dar essa continuidade. Exatamente. Eu não tenho como exigir que a minha criança seja estimulada. Até porque hoje nós estamos vivendo um pensamento, nós estamos falando aqui com todo respeito a todo o pensamento moderno. E hoje a gente fala sobre muito ideologia de gênero, que nós não vamos entrar aqui no caso, porém, se a minha criança é um menininho, ele tem a imaginação dele, a família tem que ser uma exímia preparadora, porque é um menino e porque é uma menininha, a gente tem que estar sempre atento, até para escolher uma escola, o ambiente, uma leitura e tudo mais. Com certeza. Eu amei aqui falar com a doutora Isabela, que ela é muito capaz, deu para perceber, né? É jovem mãe, junto com seu esposo que está ali, e vai ter a bebezinha dela que está chegando aí. Vai chegar, acho que daqui a pouco está nascendo aí, né? Mês que vem está aí já. Mês que vem está aí, em junho, se Deus quiser. Isabela, Deus abençoe grandemente você, Amém. Sua bebezinha, sua família. Muito obrigada. E obrigado pelas suas explicações, pelo seu profissionalismo, pela sua seriedade. Imagina, eu que agradeço. Deus abençoe você Amém. grandemente. O senhor também. Amei falar aqui com a Isabela, doutora Isabela, hein? Tá aí, ó, todos para você procurar, saber mais dela, vai ter aí tudo, como o padre já deixou bem claro aí. Ó, o programa está acabando, vou dar a bênção para você. Te espero nesse final de semana pelas minhas redes sociais, Padre Marcos Roberto Pires. Vai lá no meu YouTube, tem as orações diárias. Vai lá no canal, tá bom? Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe.